Sabe aquela promessa que a gente faz de madrugada de que no dia seguinte tudo, absolutamente tudo vai ser diferente? Pois é, só que aí o sol nasce e o mesmo ciclo caótico de sempre se repete. E se existisse um jeito de quebrar esse padrão de verdade? Vamos dar uma olhada numa estrutura para transformar o caos da manhã em um começo de dia cheio de propósito? Essa promessa, ela é clássica, né? Coisa de 2 da manhã. Mas na prática, ela acaba sendo quebrada pelo primeiro toque do botão de soneca. O resultado? O dia já começa numa correria tentando recuperar o tempo perdido. Sabe? É uma sensação de reagir ao mundo em vez de agir nele. É exatamente essa sensação de estar sempre um passo atrás que a gente vai desconstruir aqui. Certo. Então vamos lá. O ponto de partida é esse. A transformação começa na primeira decisão do dia, a de acordar com intenção. É sobre tomar as rédeas antes que o mundo lá fora comece a ditar as regras do jogo. Pensa só, em vez daquele alarme estridente que já te joga no susto, imagina trocar por um despertar gradual. Uma luz que simula o nascer do sol, sabe? Ela vai avisando o cérebro de forma gentil que é hora de acordar, sem aquele choque de adrenalina. E logo em seguida, hidratação. Depois de horas de sono, o corpo está desidratado, e isso afeta a clareza mental, a energia, tudo. Um copo d'água, antes mesmo de pensar em pegar o celular, já é a primeira vitória do dia. É um sinal para o corpo do tipo, ok, estamos no controle, estamos prontos. Bom, com o corpo desperto, a próxima fase é sobre energizar ele e, ao mesmo tempo, clarear a mente. E o mais importante, isso tudo acontece antes que as notificações e a correria do dia comecem a chegar. É criar uma base sólida de calma e energia. Olha, o objetivo aqui não é exaustão, é ativação. 10 minutinhos de movimento já são o suficiente para fazer o sangue fluir, para despertar os músculos e o principal, para liberar aquelas substâncias químicas do bem-estar, tipo dopamina e serotonina. É uma forma de provar logo de cara que é possível cumprir o que a gente se propõe. Sabe aquela sonolência que às vezes insiste em ficar, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Então, a ciência explica isso. A luz natural da manhã, ela simplesmente ajusta o nosso relógio biológico. Apenas 5 minutos lá fora já podem sinalizar para o corpo para parar de produzir melatonina, que é o hormônio do sono, e começar a gerar a energia que o dia vai exigir. Depois de movimentar o corpo, é a hora de acalmar a mente. A meditação, mesmo que seja por só 5 minutinhos, ajuda a criar um espaço entre os pensamentos. Isso diminui muito a nossa reatividade ao longo do dia. E, na sequência, o diário. Não precisa ser nada complicado, não. É só uma ferramenta para trazer clareza e foco. Essa metáfora é poderosa, né? Muitas vezes, a gente vive no piloto automático, só reagindo ao que acontece. Escrever no diário é como pegar o volante de volta. Permite uma pausa para a gente olhar para onde está indo e, se precisar, ajustar a rota de forma consciente. E olha, não precisa ser complicado mesmo. Essas 3 perguntas aqui são um ponto de partida excelente. Elas ajudam a cultivar a gratidão, promovem uma autoconsciência emocional e, o mais importante, definem uma intenção clara para o dia. Ajuda a focar no que realmente importa. Agora a gente entra no que pode ser considerado um tempo sagrado. É um bloco de tempo, no silêncio do início da manhã, que é dedicado exclusivamente ao desenvolvimento pessoal. Um tempo livre das distrações que, com certeza, vão surgir mais tarde. Este é o momento de nutrir a mente. Seja lendo algumas páginas de um livro, aprendendo um idioma novo num aplicativo ou assistindo a um tutorial, o aprendizado sem interrupções é muito, mas muito mais eficaz. É um investimento direto em si, antes que o mundo comece a exigir atenção. Chegamos na parte final da preparação. Um café da manhã que dê energia de verdade, sabe? Energia sustentável, em vez daquele pico de açúcar que depois vem com uma queda brusca. E depois, uma olhada na agenda. Mas não para se sobrecarregar, é para priorizar. Qual é aquela tarefa mais importante que, se for concluída, já faz o dia ter valido a pena? Isso traz um foco e uma direção incrível. Mas vamos ser realistas. Construir esse hábito não é fácil no começo. É fundamental entender os desafios práticos e como superar eles para que essa mudança seja sustentável. É bem aqui que muita gente acaba desistindo. E é super normal que seja assim. Os primeiros dias podem ser bem difíceis. O corpo pode se sentir meio travado, a mente um pouco nebulosa, a vontade de voltar para a cama vai ser forte. Mas reconhecer que essa resistência faz parte do processo é o primeiro passo para não desistir. Persistência é a chave. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A motivação do início, ela pode ir embora. Então, como garantir que essa rotina vire um hábito de verdade, mesmo naqueles dias em que a vontade simplesmente não aparece? O segredo está em reduzir o atrito. Cada pequena decisão que precisa ser tomada de manhã consome uma energia que é preciosa. Então, ao preparar as roupas na noite anterior ou tirar o celular do quarto, a gente remove os obstáculos.
O caminho para o sucesso se torna quase automático. E para que essa rotina dure, ela tem que ser sustentável. Ninguém precisa mudar de acordar às 8 para acordar às 5 da noite para o dia. Uma transição gradual, de 15 minutinhos a cada semana, permite que o corpo se adapte. O sono também não é negociável. Não adianta acordar cedo se for à custa de um sono de qualidade. E por último, a rotina tem que ser prazerosa. Se alguma atividade não funciona, troca! Troca por algo que traga alegria. Isso aqui não é uma prisão, é uma estrutura. Certo, agora vamos colocar lado a lado a vida reativa e a nova vida intencional. Porque o objetivo final dessa rotina não é só acordar cedo, é a transformação profunda na qualidade de cada dia. O contraste é gritante. De um lado, uma manhã que começa no modo sobrevivência, com o alarme violento, rolando o feed do celular cheia de estresse e pressa. Do outro, uma manhã intencional, que começa com calma, com controle e com propósito. A diferença que isso faz para o estado mental e emocional ao longo do dia é imensa. E é aqui que está o pulo do gato. Não se trata de glorificar a falta de sono ou de seguir uma modinha. Trata-se de uma mudança fundamental de mentalidade, de ser levado pelo dia para liderar o próprio dia. Essa é, talvez, a visão mais realista e mais importante de todas. Os desafios da vida não vão desaparecer. O que essa rotina faz é criar o espaço mental e o tempo físico para a gente abordar esses desafios com mais calma, com mais energia e clareza, em vez de ser constantemente atropelado por eles. Fica aqui uma reflexão final. Esse tempo silencioso, sem interrupções, é um recurso muito raro hoje em dia. O que poderia ser construído, aprendido ou resolvido nesse espaço? A resposta, claro, é única para cada um. E descobrir isso pode ser o início de uma grande transformação.